Canto 1, capítulo 5, verso 18. Tasyaiva hetu prayate tako vido nalabhyate yad pramatam uparyadha talabhyate dukkhavadanyata sukham kalena sarvatra gabhirarang hasa. Tradução. Pessoas realmente inteligentes e dotadas filosoficamente devem esforçar-se apenas por essa significativa finalidade, a qual não é obtenível mesmo que se vagueie desde o planeta mais elevado, Brahmaloka, até o planeta mais baixo, Patala. Quanto à felicidade obtiva do gozo dos sentidos, ela pode ser obtida automaticamente no decorrer do tempo, assim como no decorrer do tempo obtemos misérias apesar de não as desejarmos. Significado: todos os homens em todas as partes tentam obter a maior quantidade de gozo dos sentidos através de vários esforços. Alguns homens ocupam-se sofregamente no comércio, indústria, desenvolvimento econômico, supremacia política e demais atividades. Outros ocupam-se em trabalho frutivo para tornarem-se felizes na próxima vida, através do alcance dos planetas superiores. Está dito que na Lua os habitantes estão aptos a maior gozo dos sentidos, bebendo somarasa, e o Prito Loka é alcançado através de boas ações caridosas. Assim, existem vários programas para desfrute dos sentidos, seja nesta vida, seja na vida após a morte. Algumas pessoas tentam alcançar a Lua ou outros planetas através de arranjos mecânicos, pois estão muito ansiosas por entrar nesses planetas sem praticar boas ações. Mas isso não acontecerá. Pela lei do Supremo, diferentes lugares são destinados a diferentes graus de seres vivos de acordo com o trabalho que eles executam. Somente através de boas ações, como se prescreve nas Escrituras, pode-se obter nascimento numa boa família, opulência, boa educação e boa aparência física. Observamos também que, mesmo nesta vida, uma pessoa obtém boa educação ou dinheiro através de bom trabalho. De modo semelhante, em nosso próximo nascimento, conseguiremos tais posições desejáveis somente através de bom trabalho. Caso contrário, não aconteceria de duas pessoas nascidas no mesmo local, ao mesmo tempo, serem vistas diferentemente, situadas de acordo com seus trabalhos anteriores. Mas todas essas posições materiais são não permanentes. As posições no planeta mais elevado, Brahmaloka, e no mais baixo, Patala, também são mutáveis de acordo com o nosso próprio trabalho. A pessoa dotada filosoficamente não deve cair na tentação dessas posições mutáveis. Ela deve tentar ingressar na vida permanente de bem-aventurança e conhecimento, da qual não será forçada a retornar novamente ao miserável mundo material, neste ou naquele planeta. As misérias e a felicidade mista são dois aspectos da vida material, sendo obtidos em Brahmaloka e também em outros lokas. Elas são obtidas na vida dos semideuses e também na vida dos cães e porcos. As misérias e a felicidade mista de todos os seres vivos são apenas de diferentes graus e qualidades, mas ninguém está livre das misérias de nascimento, morte, velhice e doença. Do mesmo modo, todos também têm sua cota de felicidade. Ninguém pode conseguir maior ou menor quantidade dessas coisas simplesmente por esforços pessoais. Mesmo que elas sejam obtidas, elas podem ser novamente perdidas. Não devemos, portanto, perder tempo com essas futilidades. Devemos apenas nos esforçar pela volta ao Supremo. Esta deve ser a missão da vida de todos.
Canto 1, capítulo 5, verso 19. Navaijano jatu kathan chanan vrajen mukunda sevyan yavadanga sangshartim smaran mukundangriupagu hananga punar vihatum ichenara sagraho janaha. Tradução. Meu caro Vyasa, embora um devoto do Senhor Krishna às vezes caia, de uma forma ou de outra, ele certamente não fica sujeito à existência material, como os outros, os trabalhadores frutivos e demais. Porque uma pessoa que tenha uma vez saboreado o gosto dos pés de lótus do Senhor, não pode fazer nada além de se lembrar repetidamente daquele êxtase. Significado. Um devoto do Senhor perde automaticamente o interesse pelo encanto da existência material porque ele é rasagraha, ou aquele que saboreou a doçura dos pés de lótus do Senhor Krishna. Certamente existem muitos exemplos de devotos que caíram devido às más companhias, assim como os trabalhadores frutivos, que estão sempre propensos à degradação. Mas embora caia, um devoto nunca deve ser considerado como um karmi caído. O karmi sofre o resultado de suas próprias ações frutivas, enquanto o devoto é reformado pelo castigo aplicado pelo próprio Senhor. Os sofrimentos de um órfão e os sofrimentos de um amado filho de um rei não são iguais. O órfão é realmente pobre porque não tem ninguém que cuide dele, mas o querido filho de um homem rico, embora pareça estar no mesmo nível do órfão, está sempre sob os cuidados do seu competente pai. Um devoto do Senhor, devido à companhia errada, às vezes imita os trabalhadores frutivos. Os trabalhadores frutivos querem assenhorear-se do mundo material. Analogamente, um devoto neófito pensa tolamente em acumular algum poder material em troca do serviço devocional. Tais devotos tolos são às vezes postos em dificuldades pelo próprio Senhor. Como favor especial, ele pode tirar toda a parafernália material do devoto. Por tal ação, o devoto confundido é abandonado por todos os amigos e parentes, e assim volta novamente à razão, pela misericórdia do Senhor, e se corrige para executar seu serviço devocional. Na Bhagavad Gita, também se diz que esses devotos caídos recebem uma oportunidade de nascer numa família de brahmanas altamente qualificados ou numa rica família mercantil. Um devoto nessa posição não é tão afortunado como aquele que é castigado pelo Senhor e colocado numa posição de aparente desamparo. O devoto que se torna desprotegido pela vontade do Senhor é mais afortunado que aqueles que nascem em boas famílias. Os devotos caídos que nascem em boas famílias podem esquecer-se dos pés de lótus do Senhor, porque são menos afortunados, mas o devoto que é posto numa condição desamparada é mais afortunado, porque prontamente retorna aos pés de lótus do Senhor, ao sentir-se completamente desprotegido. O serviço devocional puro é tão saboroso espiritualmente que um devoto perde automaticamente interesse pelo desfruto material. Este é o sinal da perfeição no serviço devocional progressivo. Um devoto puro lembra-se continuamente dos pés de lótus do Senhor Krishna e não o esquece nem por um instante, nem mesmo em troca de toda a opulência dos 3 mundos. Canto 1, capítulo 5, verso 20. Idang hivishvang bhagavan ivetaro yato jagat sthana nirodha sambhavaha
Tadhi swayang veda bhavans tathapite pradeshamatrang bhavata pradarashitam. Tradução. O próprio Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é este cosmo e ainda assim está a parte dele. Esta manifestação cósmica emana unicamente dele, nele repousa e nele entra após a aniquilação. Vossa Excelência sabe tudo sobre isso, e eu apenas dei uma sinopse. Significado. Para um devoto puro, a concepção de Mukunda, o Senhor Shri Krishna, é tanto pessoal quanto impessoal. A situação cósmica impessoal também é Mukunda, porque é uma emanação da energia de Mukunda. Por exemplo, uma árvore é uma unidade completa, ao passo que as folhas e os galhos da árvore são partes integrantes emanadas da árvore. As folhas e galhos da árvore também são a árvore, mas a árvore em si não é folhas nem galhos. A versão védica de que toda a criação cósmica nada mais é que Brahman significa que uma vez que tudo está emanando do Brahman Supremo, nada está à parte dele. Analogamente, as partes integrantes, como as mãos e pernas, são chamadas de corpo, mas o corpo como unidade completa não é nem mãos nem pernas. O Senhor é uma forma transcendental de eternidade, conhecimento e beleza. E assim a criação da energia do Senhor parece ser parcialmente eterna, plena de conhecimento e também de beleza. Assim as almas condicionadas, cativadas sob a influência da energia externa, Maya, estão, portanto, emaranhadas na rede da natureza material. Elas aceitam isso como o todo de tudo, pois não têm informação do Senhor, que é a causa primordial. Tampouco têm informação de que as partes integrantes do corpo estão separadas do corpo total, já que não são a mesma mão ou a mesma perna que eram quando estavam unidas ao corpo. Analogamente, uma civilização agnóstica, desligada do transcendental serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, é semelhante a uma perna ou uma mão amputadas. Tais partes integrantes podem parecer mãos e pernas, mas não têm serventia. O devoto do Senhor Srila Vyasadeva sabe muito bem disso. Ele é aconselhado adiante por Srila Narada a expandir a ideia para que as almas condicionadas e enredadas aprendam com ele a entender o Senhor Supremo como a causa primordial. Segundo a versão védica, o Senhor é, por natureza, plenamente poderoso, e assim suas energias supremas são sempre perfeitas e idênticas a Ele. Os céus material e espiritual, bem como suas parafernálias, são emanações das energias interna e externa do Senhor. A energia externa é comparativamente inferior, enquanto a potência interna é superior. A energia superior é a força viva, e, portanto, ela é completamente idêntica, mas a energia externa, sendo inerte, é apenas parcialmente idêntica. Ambas as energias, porém, não são iguais nem maiores que o Senhor, que é o gerador de todas as energias. Tais energias estão sempre sob seu controle, exatamente como a energia elétrica, que, por mais poderosa que seja, está sempre sob o controle do engenheiro. O ser humano e todos os outros seres vivos são produtos de suas energias internas. Desse modo, o ser vivo também é idêntico ao Senhor. Mas ele nunca é igual ou superior à personalidade de Deus. O Senhor e os seres vivos são todos pessoas individuais. Com a ajuda das energias materiais, os seres vivos também estão criando alguma coisa, mas nenhuma de suas criações é igual ou superior às criações do Senhor.
O ser humano pode criar um pequeno Sputnik de brinquedo e pode lançá-lo no espaço exterior, mas isso não significa que ele pode criar um planeta como a Terra ou a Lua e fazê-los flutuar no ar, como o Senhor os faz. Os homens de um pobre fundo de conhecimento afirmam ser iguais ao Senhor. Eles jamais serão iguais ao Senhor. Isso nunca acontecerá. O ser humano, após alcançar a perfeição completa, pode adquirir larga porcentagem das qualidades do Senhor, digamos até 78%, mas nunca é possível sobrepujar o Senhor ou igualar-se a Ele. Apenas numa condição doentia, o ser tolo afirma de ser igual ao Senhor, e assim torna-se desencaminhado pela energia ilusória. Os seres vivos desencaminhados, portanto, devem aceitar a supremacia do Senhor e concordar em prestar-lhe serviço amoroso. Para este fim é que eles foram criados. Sem isso, não pode haver nenhuma paz ou tranquilidade no mundo. Srila Vyasadeva é aconselhado por Sri Narada a expandir essa ideia no Bhagavatam. Na Bhagavad Gita também se explica a mesma ideia. Render-se completamente aos pés de lótus do Senhor. Este é o único interesse do ser humano perfeito. Canto 1, capítulo 5, verso 21. Tamatmana atmanamavi yamogadrik parasya pungsa paramatmana kalam ajang prajatang jagata shivayatan mahanubhava abhyudayo dhiganyatam. Tradução. Vossa Excelência tem visão perfeita. Tu mesmo podes conhecer a superalma, a personalidade de Deus, porque estás presente como a porção plenária do Senhor. Embora não sejas não-nascido, apareceste nesta terra para o bem-estar de todas as pessoas. Por favor, descreve, portanto, os passatempos transcendentais da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, o mais vividamente possível. Significado. Srila Vyasadeva é porção plenária e encarnação dotada de poder da personalidade de Deus, Shri Krishna. Ele desceu por sua misericórdia sem causa para libertar as almas caídas no mundo material. As almas caídas e esquecidas estão afastadas do transcendental serviço amoroso ao Senhor. As entidades vivas são partes integrantes do Senhor, e elas são eternamente servos do Senhor. Todas as literaturas védicas, portanto, são postas em ordem sistemática para o benefício das almas caídas. E é dever das almas caídas aproveitarem-se de tais literaturas e livrar-se do cativeiro da existência material. Embora formalmente Shri Narada Rishi seja seu mestre espiritual, Srila Vyasadeva não depende absolutamente de um mestre espiritual, porque na essência ele é o mestre espiritual de todos os demais. Mas porque ele está fazendo o trabalho de um acharya, ele nos ensina por sua própria conduta que devemos ter um mestre espiritual, mesmo que ele seja o próprio Deus. O Senhor Shri Krishna, o Senhor Shri Rama e o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, todos encarnações do Supremo, aceitaram mestres espirituais formais, embora por suas naturezas transcendentais eles estivessem cientes de todo o conhecimento. A fim de orientar as pessoas em geral para os pés de lótus do Senhor Shri Krishna, ele mesmo, sob a encarnação de Vyasadeva, está delineando os passatempos transcendentais do Senhor. Canto 1, capítulo 5, verso 22.
Idang hi pungsas tapasa shrutasya va svishtasya suktasya cha buddhi dattayoho avichutortha kavibhirinirupito yeruttmashloka gunanuvarananam. Tradução. Os círculos eruditos concluíram positivamente que o propósito infalível do avanço de conhecimento, a saber, austeridades, estudo dos Vedas, sacrifício, canto de hinos e caridade, culmina nas descrições transcendentais do Senhor, que é definido em poesias selecionadas. Significado. O intelecto humano é desenvolvido para o avanço do aprendizado na arte, ciência, filosofia, física, química, psicologia, economia, política e assim por diante. Pelo cultivo de tal conhecimento, a sociedade humana pode alcançar a perfeição da vida. Essa perfeição da vida culmina em compreensão do Ser Supremo, Vishnu. O Shruti, portanto, orienta que aqueles que são realmente avançados na aprendizagem devem aspirar ao serviço ao Senhor Vishnu. Desafortunadamente, as pessoas enamoradas da beleza externa de Vishnu Maya não entendem que a culminância da perfeição, ou a autorrealização, depende de Vishnu. Vishnu Maya significa desfrute dos sentidos, que é transitório e miserável. Aqueles que estão enredados em Vishnu Maya utilizam o avanço no conhecimento para o desfrute dos sentidos. Sri Narada Muni explica que toda a parafernália do universo cósmico nada mais é que uma emanação do Senhor, o qual provém de suas diferentes energias, porque o Senhor põe em movimento, através de suas inconcebíveis energias, as ações e reações da manifestação criada. Elas vêm a existir devido à sua energia, repousam em sua energia e, após a aniquilação, fundem-se nele. Nada é, portanto, diferente dele, mas, ao mesmo tempo, o Senhor é sempre diferente delas. Quando o avanço de conhecimento é aplicado no serviço ao Senhor, todo o processo torna-se absoluto. A personalidade de Deus e seu nome transcendental, sua fama, sua glória, são todos não diferentes dele. Portanto, todos os sábios e devotos do Senhor recomendam que o tema da arte, ciência, filosofia, física, química, psicologia e todos os outros ramos de conhecimento devem ser completa e unicamente aplicados no serviço ao Senhor. Arte, literatura, poesia, pintura e demais atividades podem ser usadas para glorificar o Senhor. Os ficcionistas, poetas e literados célebres estão geralmente ocupados em escrever tópicos sensuais, mas se eles se voltam para o serviço ao Senhor, podem descrever os passatempos transcendentais do Senhor. Valmiki era um grande poeta e, de modo semelhante, Vyasadeva é um grande escritor, e ambos ocuparam-se absolutamente em delinear as atividades transcendentais do Senhor, e ao fazê-lo assim, tornaram-se imortais. De forma semelhante, a ciência e a filosofia também devem ser aplicadas no serviço ao Senhor. Não adianta apresentar teorias especulativas secas para o gozo dos sentidos. A filosofia e a ciência devem ser usadas para estabelecer a glória do Senhor. As pessoas avançadas estão ansiosas para entender a verdade absoluta por intermédio da ciência, e por isso, um grande cientista deve esforçar-se por provar a existência do Senhor sobre bases científicas. Do mesmo modo, as especulações filosóficas devem ser utilizadas para estabelecer a verdade suprema como sensível e todo-poderosa. De modo similar, todos os outros ramos de conhecimento devem sempre ser ocupados no serviço ao Senhor.
Na Bhagavad Gita também se afirma o mesmo. Todo conhecimento não empregado no serviço ao Senhor é apenas ignorância. A utilização verdadeira do conhecimento avançado é aquela que estabelece as glórias do Senhor, e este é o seu significado correto. O conhecimento científico empregado no serviço ao Senhor e todas as atividades similares são realmente Hari Kirtana, ou glorificação do Senhor. Canto 1, capítulo 5, verso 23. Ahang pura tita bhave bhavangamone tasyastu kaschana veda vadinam nirupito balaka eva yoginam shushrushane pravrishinir vivikshatam. Tradução. Ó Muni, no milênio passado, nasci como filho de certa criada que se dedicara ao serviço de brahmanas que seguiam os princípios do Vedanta. Quando viviam juntos, durante os 4 meses da estação das chuvas, ocupei-me em seu serviço pessoal. Significado. A maravilha de uma atmosfera sobrecarregada de serviço devocional ao Senhor é brevemente descrita nessa passagem por Shri Narada Muni. Ele era o filho de filiação das mais insignificantes. Ele não era apropriadamente educado. Ainda assim, porque toda sua energia estava ocupada no serviço ao Senhor, tornou-se um sábio imortal. Essa é a poderosa ação do serviço devocional. As entidades vivas são a energia marginal do Senhor e, portanto, se destinam a ser devidamente utilizadas no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Quando não fazemos isso, nossa situação chama-se Maya. Portanto, a ilusão de Maya é de vez dissipada tão logo toda a nossa energia se volte para o serviço ao Senhor, ao invés de para o gozo dos sentidos. Do exemplo pessoal de Shri Narada Muni, em seu nascimento anterior, fica claro que o serviço ao Senhor começa com o serviço aos servos fidedignos do Senhor. O Senhor diz que o serviço a seus servos é superior a seu serviço pessoal. O serviço ao devoto é mais valioso do que o serviço ao Senhor. Deve-se, portanto, escolher um servo fidedigno do Senhor que esteja constantemente ocupado em seu serviço, aceitar tal servo como mestre espiritual e ocupar-se ao serviço deste mestre espiritual. Esse mestre espiritual é o meio transparente pelo qual podemos visualizar o Senhor, que está além da concepção dos sentidos materiais. Pelo serviço ao mestre espiritual fidedigno, o Senhor consente em revelar-se na proporção do serviço prestado. A utilização da energia humana no serviço ao Senhor é o caminho progressivo da salvação. Toda a criação cósmica torna-se de imediato idêntica ao Senhor, tão logo seja prestado serviço em relação ao Senhor, sob a orientação de um mestre espiritual genuíno. O mestre espiritual experiente conhece a arte de utilizar tudo para glorificar o Senhor e, portanto, sob sua orientação, o mundo inteiro pode converter-se na morada espiritual, pela divina graça do servo do Senhor. Canto 1, capítulo 5, verso 24. Te maya pe ta kilacha paler bahake tante dritta kridana ke no varatini chakru kripang yajapitulya darshana shushru shamane munayol pabhashani.
Tradução. Embora fossem imparciais por natureza, aqueles seguidores do Vedanta abençoaram-me com sua misericórdia sem causa. Quanto a mim, eu era autocontrolado e não tinha apego a brincadeiras, muito embora fosse um menino. Além disso, eu não era travesso e não falava mais que o necessário. Significado. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz: todos os Vedas buscam por mim. O Senhor Sri Chaitanya diz que nos Vedas os assuntos são apenas 3. Estabelecer a relação das entidades vivas com a personalidade de Deus, executar os correspondentes deveres em serviço devocional e assim alcançar a meta última, a volta ao Senhor Supremo. Sendo assim, a palavra Vedantavadis, ou seguidores do Vedanta, indica os devotos puros da personalidade de Deus. Tais Vedantavadis, ou os Bhaktivedantas, são imparciais na distribuição do conhecimento transcendental do serviço devocional. Para eles, ninguém é amigo ou inimigo, ninguém é educado ou mal educado, ninguém é especialmente favorável e ninguém é desfavorável. Os Bhaktivedantas veem que as pessoas em geral estão desperdiçando tempo em coisas sensoriais falsas. Sua ocupação é levar a massa ignorante de pessoas a restabelecer sua relação perdida com a personalidade de Deus. Através de tal esforço, mesmo a alma mais esquecida é elevada à compreensão da vida espiritual. E sendo assim iniciadas pelos Bhaktivedantas, as pessoas em geral gradualmente progridem no caminho da realização transcendental. Desse modo, os Vedantavadis iniciaram o menino antes mesmo dele se tornar autocontrolado e desapegado das brincadeiras infantis e demais atividades. Mas antes da iniciação, ele tornou-se cada vez mais avançado na disciplina, que é muito essencial para alguém que deseje progredir nesta trilha. No sistema de Varnashram Dharma, que é o começo da verdadeira vida humana, os meninos pequenos, após os 5 anos de idade, são enviados para tornarem-se brahmacharis no ashram do Guru, onde essas coisas são sistematicamente ensinadas aos meninos, sejam eles filhos de reis ou de cidadãos comuns. O treinamento era compulsório, não apenas para criar bons cidadãos do Estado, como também para preparar a vida futura dos meninos para a realização espiritual. A vida irresponsável de desfrute dos sentidos era desconhecida pelos filhos dos seguidores do sistema Varnashram. O menino era impregnado de perspicácia espiritual antes mesmo de ser colocado pelo pai no ventre da mãe. Tanto o pai quanto a mãe eram responsáveis pelo sucesso dos filhos em relação à liberação do cativeiro material. Este é o processo do planejamento familiar exitoso. Ele destina-se a produzir filhos para a perfeição completa. Sem ser autocontrolado, sem ser disciplinado e sem ser completamente obediente, ninguém pode tornar-se exitoso em seguir as instruções do mestre espiritual. E sem fazer assim, ninguém é capaz de voltar ao Supremo. Canto 1, capítulo 5, verso 25. Uchhishtale pananumodito dvijai sakritsma bhunje tadapasta kilbisha evang pravrittasya vishuddhacheta sastadharma evatma ruchi prajayate. Tradução. Apenas uma vez, com sua permissão, eu comi os restos de seus alimentos, e por fazê-lo, todos os meus pecados foram imediatamente erradicados. Estando assim ocupado, tornei-me puro de coração, e naquele momento, a própria natureza dos transcendentalistas se fez atrativa para mim. Significado.
A devoção pura é tão contagiante no bom sentido quanto as doenças contagiosas. Um devoto puro está limpo de todos os tipos de pecado. A personalidade de Deus é a entidade mais pura, e a menos que sejamos igualmente purificados da infecção das qualidades materiais, não podemos nos tornar devotos puros do Senhor. Os Bhaktivedantas, como se mencionou acima, eram puro devotos, e o menino contagiou-se com as suas qualidades de pureza, devido à companhia deles e por comer uma vez os restos dos alimentos por eles tomados. Tais restos podem ser tomados mesmo sem permissão dos devotos puros. Às vezes, há pseudo-devotos, e deve-se ser muito cauteloso quanto a eles. Há muitas coisas que nos impedem de entrar no serviço devocional, mas pela companhia dos devotos puros, todos esses obstáculos são removidos. O devoto neófito torna-se praticamente enriquecido com as qualidades transcendentais do devoto puro, que significam atração pelo nome da personalidade de Deus, por sua fama, qualidades, passatempos, etc. Contágio das qualidades do devoto puro significa sempre embeber-se do sabor da devoção pura nas atividades transcendentais da personalidade de Deus. Este sabor transcendental, de imediato, torna insípidas todas as coisas materiais. Portanto, um devoto puro não é absolutamente atraído pelas atividades materiais. Após a eliminação de todos os pecados ou obstáculos no caminho do serviço devocional, podemos ser atraídos, ter a estabilidade, ter gosto perfeito, ter emoções transcendentais e, finalmente, podemos nos situar no plano do serviço amoroso ao Senhor. Todos esses estágios desenvolvem-se pela companhia de devotos puros, e este é o significado desta estrofe. Canto 1, capítulo 5, verso 26. Tatranvaham Krishna Katha Prayagatam Anugrahena Shravatang Manoharaha Ta Shraddhayame Nupadang Visharinvata Priya Shravasyanga Mama Bhavadruchihi. Tradução. Ó Vyasadeva, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los escrever as atrativas atividades do Sr. Shri Krishna. E assim, ouvindo atentamente, meu gosto por ouvir sobre a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Significado. O Sr. Shri Krishna, a absoluta personalidade de Deus, é atrativo não apenas em seus aspectos pessoais, mas também em suas atividades transcendentais. Isso porque o Absoluto é absoluto em seu nome, em sua fama, em sua forma, passatempos, séquito, parafernália e daí por diante. O Senhor desce a este mundo material por sua misericórdia sem causa e exibe seus vários passatempos transcendentais como se fosse um ser humano, para que os seres humanos atraídos por ele capacitem-se a voltar ao Supremo. Os homens são naturalmente aptos a ouvir histórias e narrações de diversas personalidades que executam atividades mundanas, sem saber que por tal associação simplesmente perdemos tempo valioso e nos viciamos nas 3 qualidades da natureza mundana. Ao invés de perder tempo, podemos obter sucesso espiritual, voltando nossa atenção para os passatempos transcendentais do Senhor. Por ouvir a narração dos passatempos do Senhor, contatamos diretamente com a personalidade de Deus, e como se explicou antes, por ouvir sobre a personalidade de Deus interiormente, todos os pecados acumulados da criatura mundana são liquidados.
Limpando-se assim de todos os pecados, o ouvinte gradualmente se libera da associação mundana e torna-se atraído pelos aspectos do Senhor. Narada Muni acaba de explicar isso através de sua experiência pessoal. Toda a ideia é que simplesmente por ouvir sobre os passatempos do Senhor, podemos nos tornar companheiros do Senhor. Narada Muni tem vida eterna, conhecimento ilimitado e bem-aventurança incomensurável. E pode viajar por todos os mundos, material e espiritual, sem nenhuma restrição. Pode-se alcançar a mais elevada perfeição da vida simplesmente através da atenta audição dos passatempos transcendentais do Senhor de fontes corretas, assim como Narada os ouviu dos devotos puros, os Bhaktivedantas, em sua vida anterior. Este processo de ouvir na companhia dos devotos é especialmente recomendado nesta era de desavenças, a Kali Yuga. Canto 1, capítulo 5, verso 27. Tasmings tada labda haruchir mahamati priya shravasya skalita matirmama yaya ham tad sadasat svamayaya pashye mayi brahmani kalpitang pari. Tradução. Ó grande sábio, assim que adquiri gosto pela personalidade de Deus, minha atenção em ouvir sobre o Senhor fez-se inabalável. E conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que havia aceitado as coberturas grosseira e sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Significado. A ignorância na existência material é comparada à escuridão. E em todas as literaturas védicas, a personalidade de Deus é comparada ao sol. Onde quer que haja luz, não pode haver escuridão. Ouvir os passatempos do Senhor é, em si, associação transcendental com o Senhor, porque não há diferença entre o Senhor e seus passatempos transcendentais. Associar-se à luz suprema é dissipar toda a ignorância. Somente por ignorância, as almas condicionadas pensam erroneamente que tanto elas quanto o Senhor são produtos da natureza material. Mas, de fato, a personalidade de Deus e os seres vivos são transcendentais e nada tem a ver com a natureza material. Quando a ignorância é eliminada e se compreende perfeitamente que nada existe sem a personalidade de Deus, então a necessidade é removida. Uma vez que os corpos grosseiro e sutil são emanações da personalidade de Deus, o conhecimento da luz permite-nos ocupar ambos no serviço ao Senhor. O corpo grosseiro deve ser ocupado em atos de prestação de serviço ao Senhor, como trazer água, limpar o templo, prestar reverências e outros. O caminho de Archana, ou adoração ao Senhor no templo, envolve a ocupação de nosso corpo grosseiro no serviço ao Senhor. Do mesmo modo, a mente sutil deve ser ocupada em ouvir os passatempos transcendentais do Senhor, pensar neles, cantar seus nomes, etc. Todas essas atividades são transcendentais. Nenhum dos sentidos grosseiros ou sutis deve ser ocupados em outra maneira. Tal compreensão das atividades transcendentais faz-se possível através de muitos e muitos anos de aprendizagem no serviço devocional. Mas simplesmente a atração amorosa pela personalidade de Deus, como se desenvolveu em Narada Muni por ouvir, é altamente efetiva. Canto 1, capítulo 5, verso 28.
Ithang sharat pravrashikha vrattu harir Visharinvato menu sabang yasho malam Sankirtyamanang munibhir mahatmabhir Bhakti pravrittatmarajastamopaha. Tradução. Assim, durante 2 estações, a estação das chuvas e o outono, tive a oportunidade de ouvir esses sábios magnânimos cantarem constantemente as inadulteradas glórias do Senhor Hari. Quando o fluxo do meu serviço devocional começou, as coberturas dos modos da paixão e ignorância se dissiparam. Significado. O transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo é a tendência natural de todos os seres vivos. O instinto está adormentado em todos, mas devido ao contato com a natureza material, os modos da paixão e ignorância cobrem esse instinto desde tempos imemoriais. Se pela graça do Senhor e de magnânimos devotos do Senhor, um ser vivo tem a fortuna de associar-se com os devotos inadulterados do Senhor e obter a oportunidade de ouvir as inadulteradas glórias do Senhor, certamente o fluxo do serviço devocional sucederá como o fluir de um rio. Assim como o rio flui até alcançar o mar, analogamente, o serviço devocional puro flui pela associação com devotos puros, até que alcança a meta última, a saber, o amor transcendental de Deus. Esse fluxo de serviço devocional não pode parar. Ao contrário, ele aumenta cada vez mais sem limitações. O fluxo de serviço devocional é tão potente que qualquer espectador também se libera da influência dos modos da paixão e ignorância. Essas 2 qualidades da natureza são assim eliminadas e o ser vivo libera-se, situando-se em sua posição original. Canto 1, capítulo 5, verso 29. Tasya ivangame nuraktasya prashritasya hataina saha Shradadhanasya balasya dantasya anucharasya cha. Tradução. Eu estava muito apegado àqueles sábios. Eu era de comportamento amável e todos os meus pecados foram erradicados no serviço a eles. Dentro do meu coração, eu tinha firme fé neles. Eu subjugara os sentidos e os seguia estritamente com o corpo e a mente. Significado. Essas são as qualificações necessárias de um candidato em perspectiva que pode esperar elevar-se à posição de um devoto puro e inadulterado. Tal candidato deve buscar sempre a companhia de devotos puros. Não devemos nos deixar desencaminhar por pseudo-devotos. Nós mesmos devemos ser simples e amáveis para recebermos as instruções de tal puro devoto. O devoto puro é alma completamente rendida à personalidade de Deus. Ele conhece a personalidade de Deus como proprietário supremo e todos os outros como seus servidores. E unicamente pela companhia de devotos puros é que podemos nos livrar de todos os pecados acumulados devido à associação mundana. Um devoto neófito deve servir fielmente ao devoto puro e deve ser muito obediente e seguir estritamente as instruções. Esses são sinais de um devoto que está determinado a lograr êxito mesmo durante esta vida. Canto 1, capítulo 5, verso 30. Gyanangu hyattamang yattat sakshad bhagavatoditam Tasya ivangame nuraktasya prashritasya hataina saha Shradadhanasya balasya dantasya anucharasya cha. Tradução. Gyanangu hyattamang yattat sakshad bhagavatoditam Tasya ivangame nuraktasya prashritasya hataina saha Shradadhanasya balasya dantasya anucharasya cha.
anvavochan gamishyanta kripayadina vatsalaha. Tradução. Como estavam de partida, aqueles Bhaktivedantas, que são muito bondosos com as almas pobres de coração, instruíram-me sobre o assunto mais confidencial, que é ensinado pela própria personalidade de Deus. Significado. Um Vedantista puro, ou Bhaktivedanta, instrui seus seguidores exatamente de acordo com as instruções do próprio Senhor. A personalidade de Deus, tanto na Bhagavad Gita quanto em todas as outras escrituras, instrui definitivamente os homens a seguir apenas o Senhor. O Senhor é o Criador, mantenedor e aniquilador de todas as coisas. Toda a criação manifestada existe por sua vontade, e por sua vontade, quando toda a manifestação terminar, ele permanecerá em sua morada eterna, com toda a sua parafernália. Antes da criação, ele existia na morada eterna, e após a aniquilação, aí permanecerá. Ele não é, portanto, um dos seres criados. Ele é transcendental. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que muito tempo antes que essa instrução fosse transmitida a Arjuna, a mesma fora comunicada ao Deus do Sol. E no decorrer do tempo, a mesma instrução, por ter sido erroneamente utilizada e por ter se rompido seu elo, foi de novo ensinada a Arjuna, porque ele era seu perfeito devoto e amigo. Portanto, a instrução do Senhor pode ser entendida unicamente pelos devotos e por ninguém mais. O impersonalista que não faz ideia da forma transcendental do Senhor não pode entender esta mensagem mais confidencial. A expressão mais confidencial é significativa aqui, porque o conhecimento do serviço devocional está muitíssimo acima do conhecimento do Brahman impessoal. Jnanam significa conhecimento ordinário, ou qualquer ramo do conhecimento. Este conhecimento se desenvolve até o conhecimento do Brahman impessoal. Acima disso, quando parcialmente misturado com devoção, esse conhecimento do Brahman desenvolve-se até o conhecimento de Paramatma, ou o Supremo Onipenetrante. Esse é mais confidencial. Mas quando tal conhecimento converte-se em serviço devocional puro e se alcança a parte confidencial do conhecimento transcendental, ele chama-se o conhecimento mais confidencial. Esse conhecimento mais confidencial foi transmitido pelo Senhor a Brahma, Arjuna, Uddhava e outros. Canto 1, capítulo 5, verso 31. Yenaivaham bhagavato vasudevasya vedhassaha mayanubhavam avidam yena gacchanti tatpadam. Tradução. Através desse conhecimento confidencial, eu pude entender claramente a influência da energia do Senhor Shri Krishna, o Criador, mantenedor e aniquilador de tudo. Conhecendo isto, pode-se voltar a Ele e encontrá-lo pessoalmente. Significado. Através do serviço devocional, ou através do conhecimento mais confidencial, podemos entender muito facilmente como funcionam as diferentes energias do Senhor. Uma parte da energia manifesta o mundo material. A outra, superior, parte da sua energia manifesta o mundo espiritual. A energia intermediária manifesta as entidades vivas que estão servindo a uma das energias acima mencionadas. As entidades vivas que servem à energia material estão lutando arduamente pela vida e pela felicidade, que se lhes apresentam como ilusão. Mas aquelas situadas na energia espiritual põem-se a servir diretamente o Senhor
em vida eterna, conhecimento completo e bem-aventurança perpétua. O Senhor deseja, conforme diz diretamente na Bhagavad Gita, que todas as almas condicionadas que estão apodrecendo no reino da energia material voltem a Ele, abandonando todas as ocupações no mundo material. Esta é a parte mais confidencial do conhecimento. Mas isso só pode ser entendido pelos devotos puros, e unicamente tais devotos entram no reino de Deus para vê-lo pessoalmente e servi-lo pessoalmente. O exemplo concreto é o próprio Narada, que atingiu esse estado de conhecimento eterno e bem-aventurança eterna. E os meios e caminhos estão abertos a todos, desde que se concorde em seguir os passos de Shri Narada Muni. De acordo com a Shruti, o Senhor Supremo tem ilimitadas energias, sem esforço da sua parte, e essas são descritas sob 3 títulos principais, como se mencionou acima.